Que acabou, parece, eu digo parece porque já acabou e renasceu algumas vezes, é o inquérito sobre a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro lá em setembro de 2018. Bom, Adélio teve advogado suspeito de elo com o PCC, mas agiu sozinho em facada, concluiu a Polícia Federal. Um dos advogados de Adélio Bispo é ligado ao crime organizado, mas não teve relação com o atentado à faca a Jair Bolsonaro em 2018, informou hoje a Polícia Federal. A corporação, mais uma vez, concluiu que Adélio agiu sozinho no ataque. Uma operação foi realizada hoje em Minas Gerais e mirou o advogado cujo nome não foi divulgado pela Polícia Federal. Mas o nome, enfim, não foi divulgado oficialmente, mas o nome existe. E o advogado é suspeito de lavar dinheiro para o PCC. Ele já teve um avião apreendido e ordem de bloqueio de bens em outras circunstâncias. Ele não está mais na defesa do Adélio Bispo. Durante as diligências foram cumpridos mandados de busca e apreensão para nova análise de equipamentos eletrônicos e documentos. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, 200 milhões de reais foram bloqueados e haverá uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Andrei usou o termo crime organizado e não citou o PCC. A Polícia Federal, porém, diz que não há provas de conexão entre o crime organizado, ou seja, o PCC, e a facada em Jair Bolsonaro em 2018. Abre aspas para o chefe da Polícia Federal. Não foi comprovada nenhuma conexão do crime organizado financiando o advogado para defender Adélio. A corporação informou hoje que apresentou um relatório final atendendo à solicitação do Ministério Público. A decisão final cabe à Justiça. É pelo menos a terceira vez em que a Polícia Federal garante Adélio agiu sozinho. Em setembro de 2018, dias após o atentado, a corporação... Então, em setembro de 2018, o presidente da República era Michel Temer, a corporação concluiu que Adélio agiu sozinho no ataque em Juiz de Fora. O delegado do caso disse na ocasião que o crime foi motivado por discordância política. O Adélio encanou no Bolsonaro e entendeu que deveria acabar com a vida do então candidato à presidência da República. Em maio de 2020, então, a primeira conclusão no governo Temer, a segunda conclusão no governo Bolsonaro, em maio de 2020. Aí a Polícia Federal conclui de novo que não havia mandante para o atentado, era o Adélio pelo Adélio. A investigação foi um dos motivos de discórdia entre o então ministro Sérgio Moro e o então presidente da República, vítima da tentativa de assassinato. Em depoimento prestado à polícia, Moro disse que Bolsonaro teve acesso ao trabalho de investigação sobre o caso. O ex-juiz afirmou também que o presidente alegou uma suposta falta de empenho da Polícia Federal para justificar a troca, na época, do diretor-geral da Polícia Federal. E agora, no governo Lula, a Polícia Federal chega à mesma conclusão. Ou seja, o Adélio é um louco, um criminoso que encanou no Bolsonaro e entendeu que tinha que matar o Bolsonaro e quase fez isso. Sim. Terceiro inquérito. Agora... Caso encerrado? Caso encerrado? Olha, Rafael, eu não tenho certeza de que esse avanço, embora nós estejamos nos repetindo em relação a esse caso, né? A polícia reiteradamente chega às mesmas conclusões. Lados do espectro político têm nesse um ativo muito importante. O bolsonarismo, sempre que acuado, lançou mão desse caso, tentou fazer prevalecer na opinião pública uma tese de que ele teria agido a mando de um partido político, né? Que haveria mandantes de um crime político contra o Bolsonaro. Algumas franjas mais à esquerda sustentam uma tese de que esse atentado, na verdade, foi um atentado combinado, justamente com a intenção de vingar a candidatura do Bolsonaro em 2018. Acho que também não resta evidências de que isso vai acontecer. Então, ainda que a polícia chegue a essa conclusão, a gente tem eleições municipais aí chegando, 2026 também é logo ali. Eu acho que esse é um caso que pode ainda ser usado por franjas de militâncias políticas para tentar influenciar a opinião pública. Mas não resta dúvida razoável de que o Adélio, de fato, era alguém perturbado mentalmente, que agiu sozinho na tentativa de assassinar o Bolsonaro naquela ocasião.
tem conclusões às quais a polícia chega que não adiantam de muita coisa, de fato, né? Sempre haverá alguém cavando esse tema e sugerindo que pode, como aconteceu no episódio do ex-prefeito Celso Daniel, né? Exato. A polícia paulista, durante o governo Alckmin, que na época era rival, adversário de primeira hora do PT, concluiu que o crime foi um crime comum, né? Mas até hoje, acho que uma vez por mês está lá Celso Daniel nas palavras mais citadas no X, antigo Twitter, né? É aquele... enfim, é um assunto que não vai acabar nunca, né? E que a gente não está vendo só aqui. Aquele conceito da navalha de Ockham, né? Sim. A explicação mais simples é a mais provável na maior parte das vezes. Então é muito mais fácil que seja uma pessoa louca que resolveu agir por conta própria do que toda uma conspiração de uma organização. E que envolveria médicos, que envolveria a polícia, que envolveria uma série de pessoas e ninguém vazou uma prova disso. E essas teorias conspiratórias, elas são muito mais aceitas em sociedades, principalmente que passam por traumas coletivos. E naquele momento, e até hoje também, eu acho que uma polarização, e a gente de novo aqui falando de polarização, é como se fosse um trauma coletivo que a gente está vivendo, na qual metade do país não consegue conviver com a outra metade. Não existe o conceito de coexistência. Então, vão acreditar nisso tudo. A gente viu na Europa também isso acontecer agora com o surgimento do AfD, que ficou em segundo lugar nas eleições para o Parlamento Europeu na Alemanha. Também alguns candidatos do AfD que foram atacados por extremistas e, infelizmente, primeiro, todo ataque não deve ser feito, você não deve fazer política dessa maneira, mas infelizmente tem a consequência disso, que é você legitimar o lado, né, aquela conversa de que o outro lado é pior, o outro lado tem que ser combatido, então você entra num ciclo vicioso de violência que é perpetuada. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.